Meu nome é Elias Haddad Filho, eu sou engenheiro civil e sanitarista formado pela UFMG. Trabalhei nos últimos 40 anos na Copasa, no governo do estado, trabalhando sempre com saneamento. O saneamento está meio sumido das grandes discussões nacionais. Hoje, as discussões são muito centralizadas nas questões econômicas, de um modo geral. Temas como saneamento ficam meio legados a segundo plano. A gente vê hoje as questões econômicas do país, as questões ligadas a cortes na educação, na saúde. Essas são as questões relevantes que são colocadas. De um modo geral, eu sempre acompanhei os indicadores de cobertura de água e de esgoto na área de saneamento. Eu vinha lá mantendo sempre as informações a respeito disso. Sempre que saiu a pesquisa APNAD ou dado do SNIS, eu colocava isso e vinha vendo se as coisas estavam melhorando, se estavam piorando, etc. Para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, é importante a gente pegar um período de tempo maior. Então eu coloquei em perspectiva o ano de 2010 e 2017 com dados do painel de saneamento, que é uma série de informações sobre saneamento, água, esgoto e lixo, chama paineldesaneamento.org.br. Essas informações trazem, por exemplo, para Minas Gerais, e o número de pessoas sem água tratada no estado de 2010 para 2017 aumentou em 1,2 milhões, ou seja, 1.200.000 pessoas em Minas Gerais, a mais do que existia em 2010, estão sem água tratada em casa. Apesar de um leve crescimento percentual, cobertura de coleta de esgoto, esse número ainda assim aumentou. 2 milhões de pessoas de 2010 até 2017 também estão sem a coleta de esgoto nas suas residências. Então, esses números mostram que o estado de Minas Gerais, nas últimas décadas, ele resolveu, de uma certa maneira, falar o seguinte: a política de saneamento em Minas Gerais chama-se Copasa MG, ou seja, é o que a empresa de saneamento do estado faz. Não faço mais nada absolutamente, praticamente o Estado não fez mais absolutamente nada para apoiar os municípios que não são ligados à Copasa e para trabalhar com saneamento rural. Então hoje são, em Minas Gerais, 3.800.000 pessoas sem água tratada e mais de 6 milhões de mineiros sem coleta de esgoto. A única coisa que cresceu de 2010 para 2017 foi o tratamento de esgoto. Nesse período, municípios e a própria Copasa inauguraram uma série de estações de tratamento de esgoto e esse número aumentou de 25,7% da água consumida em esgoto tratado, passou para 39%, ou seja, um aumento de 14 pontos percentuais em 7 anos. Na verdade, a minha fala é para tentar sensibilizar pessoas, políticos, de tentar colocar de novo, efetivamente, o assunto saneamento básico na pauta. Nós temos verificado que das questões relacionadas à infraestrutura, energia, telefonia, água, esgoto, etc., aquele que a gente enfrenta maiores carências hoje em Minas Gerais e no Brasil como um todo, são as questões relacionadas ao saneamento. Ou seja, existe uma quantidade de que eu costumo chamar de sem água, são pessoas que a gente chama de sem água, que são invisíveis às políticas públicas, são pessoas pobres que não têm voz, que não têm vez. Essas pessoas, normalmente, elas estão nas periferias das grandes cidades e na zona rural do estado. A Minas Gerais tem algo em torno de 16% a 18% de população rural, que são os números de cobertura mostram. Efetivamente, são essas pessoas que são deixadas de lado e que não tem, por exemplo, o movimento dos trabalhadores sem terras para fazer voz a essas pessoas, que não têm deputados políticos que os represente efetivamente para cobrar do Estado e das empresas estatais a efetiva resolução dos problemas sanitários de água e de esgoto dessa população. Os sem água são efetivamente um problema grave que o Estado vai ter que resolver nos próximos tempos. Eu recomendo que vocês leiam também um texto
no site do INCT e nas mídias do INCT, que trata exatamente dessa questão de desigualdade e ausência de saneamento. Eu recomendo fortemente a leitura desse texto. Um abraço a todos.